6 lições que você precisa aprender na corrida antes que seja tarde. Se você entender isso, e eu confesso que já cometi alguns desses erros e constantemente preciso estar revisitando eles, sua corrida vai evoluir. Para isso, vou jogar na tela aqui o nosso primeiro erro. A primeira coisa que você precisa aprender é: faça fortalecimento pelo menos 2 vezes na semana. O fortalecimento vai fazer com que você ganhe força, proteja as suas articulações, seus músculos, seus tendões do estresse repetitivo da corrida. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que tem preguiça de fazer fortalecimento, ou não gosta, eu mesmo realmente não gosto, só que o fortalecimento ele é essencial. Nós vivemos numa sociedade fragilizadora. O que quer dizer isso? Nós não temos estímulos para deixar o nosso corpo forte no dia a dia. A grande maioria de nós. Claro que existem trabalhadores que fazem trabalhos manuais, por exemplo, mas tem um gari que eu conheço que ele corre super bem e ele não faz fortalecimento. Sim, mas um trabalho de gari é um trabalho muito exigente fisicamente. Então, naturalmente, durante a sua própria vida, ele tem um trabalho que ajuda a fortalecer o corpo. Só que a maioria de nós trabalha o quê? Sentado, dentro do escritório, caminha muito pouco, faz força poucas vezes durante o dia. O máximo que tu faz de força é trazer aí a sacola do mercado até em casa, e às vezes traz num carrinho ainda até dentro de casa. Então é muito poucos estímulos. E esse é um ponto bastante importante, ó. Se você tiver mais que 30 anos, é ainda mais essencial que você faça fortalecimento. Eu sempre falo, o corpo jovem ele tolera alguns desaforos. Então, se você tem os seus 20 anos, até talvez você consiga correr sem fazer fortalecimento. Só que, se você fortalecer, você vai estar se prevenindo de lesão, vai estar ganhando força, ganhando autonomia. E o fortalecimento ele não é só essencial para a sua vida, para sua corrida, mas também é para sua vida, porque a gente precisa ter um corpo forte para conseguir aguentar as demandas do dia. Então, se você tiver mais que 30 anos, é essencial que você faça esse fortalecimento, porque naturalmente, conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo força. Se você não estiver fazendo um trabalho ativo de construir essa força para evitar perder, e se você for jovem, você esteja fazendo fortalecimento para ajudar ainda mais a sua corrida, vai dar problema. Eu, quando comecei a correr, não fazia fortalecimento, tive 1 ano inteiro de canelite por conta disso e por conta de outro ponto que eu vou falar aqui. Então, faça fortalecimento, que ele é muito importante para a sua evolução na corrida. Dito isto, temos o nosso segundo ponto, que é evitar comparação com outros corredores, porque isso consome a tua alma. Isso faz mal para você como ser humano. A gente tem que entender que cada pessoa é única. Lembra que eu falei que o gari é diferente de você? Então, o nosso trabalho, a nossa genética, as nossas experiências anteriores, a nossa família, a nossa alimentação, o nosso nível de treinamento e o estresse afetam cada pessoa de uma maneira diferente. É impossível você se comparar se você tem seus 35, seus 40 anos com outra pessoa que tem 35, 40 anos, sendo que vocês têm 2 histórias de vida completamente diferentes. Então, digamos que você começou a correr aos 35 anos e você sempre foi sedentário a vida toda. A forma como você vai chegar na corrida é uma. Aí você está se comparando com uma pessoa que também começou a correr aos 35. Só que essa pessoa ela foi ativa durante toda a infância e adolescência dela. Ela se manteve ativa ali até por volta dos 25 anos. Depois saiu da faculdade, começou a trabalhar e coisa, ficou inativa por 10 anos e depois escolheu a corrida como uma forma de exercício, uma forma de cuidar da saúde e também como um hobby. Vocês, embora os dois tenham 35 anos, às vezes têm um trabalho parecido, a história com o movimento, a sua genética, essa pessoa que ela treinou quando era jovem, o corpo dela vai estar mais adaptado, porque é uma fase bem importante da vida. Quando a gente é jovem, se tu oferece treinamento, faz exercício nessa fase, tu constrói um corpo mais forte. Então não tem como você se comparar com essa pessoa, comparar os resultados. Nossa, mas ela começou há pouco tempo e já está evoluindo muito. Ou às vezes você se compara com uma pessoa que ela faz academia e ela resolveu começar a correr. E aí em pouco tempo ela consegue um resultado muito grande, enquanto que você começou a correr junto com essa pessoa, só que você não fazia academia antes. Então você não tem uma base neuromuscular, que eu já expliquei isso num vídeo, vou deixar aqui também na descrição o vídeo que eu explico sobre os 3 tipos de treinamentos essenciais para a corrida. Então não tem como você se comparar, porque cada um é uma fase diferente da vida. Pode ser que essa pessoa, uma pessoa ela tem filhos, o trabalho dela é muito estressante, ela está naquele momento e ela não conseguiu evoluir na corrida porque as outras coisas importam. E esse é um outro erro que eu vou falar mais adiante. Então,
É assim, ó, é quase um crime, escrevi aqui, é quase um crime você se comparar com uma pessoa que vive uma vida diferente de você. Ou você vê o influenciador, que o influenciador ele tem um papel muito importante para divulgar, para te motivar, te incentivar a fazer as coisas, só que aí você compara a sua rotina com a rotina do influenciador e você pensa, nossa, mas eu não consigo levantar às 5 da manhã para correr, eu não tenho o dinheiro que o influenciador tem para comprar esse monte de suplementos, eu preciso disso. Isso aos poucos vai consumindo a tua alma, tu vai se sentindo inferior, tu vai achando que isso não é para ti e aí às vezes pode levar até a desistir da corrida por conta dessas pequenas comparações que tu vai tendo. Então, se compare sempre, sempre, sempre com quem você era antes. Então, se eu comecei a correr faz 6 meses, se compara com 6 meses atrás. Se compara com quem você era 2 anos atrás, se compara com quem você era 5 anos atrás. E tu pode usar as outras pessoas como inspiração. Então, tem aquele blogueiro lá que acorda cedo, tem seu amigo que treina, beleza, usa eles como uma inspiração para você continuar treinando. Mas, se tu cair nesse erro de comparação, e eu sei porque eu já caí nesse erro de comparação, tu vai começar a ficar doente da cabeça. Tu vai começar a fazer mal, vai fazer mal pro teu espírito, vai fazer mal pra tua alma, tu vai começar nesse excesso de comparação e aí as coisas podem ir para algo pior. Então, entenda que a comparação com outras pessoas que vivem realidades diferentes da sua é inválido. Vamos pro terceiro ponto, então, que é impossível treinar forte todos os dias. Essa é a receita para te não conseguir resultados. Então, seja se a gente coloca muita intensidade ou muito volume, o corpo não tolera períodos de estresse prolongado. Siga a regra sempre a prática do Owen Anderson. Faça no máximo um treino intenso a cada 36 horas. E lembra sempre, se tu treina forte todos os dias, você não treina forte em nenhum dia. Eu sei que quando a gente quer começar a correr, a gente quer sempre fazer mais e mais treinos, porque a gente quer evoluir rápido, a gente quer... Nossa, eu quero estar correndo já o pace que meu amigo corre, que minha amiga corre, então eu vou treinar mais forte aqui, naquele treino é leve, eu vou colocar mais intensidade, porque se eu é para correr leve, se eu correr mais rápido eu vou estar melhorando mais, talvez você pense isso, só que não é assim, porque o nosso corpo não consegue tolerar treinos fortes todos os dias, ou se manter em ciclos de treinamento pesado durante todo o ano. É preciso ter momentos de mais carga e momentos que você está mais relaxado. Tanto dentro da semana, por isso que eu falei a regra das 36 horas, quanto entre as semanas e os meses. Então não tem como você ficar querendo se cobrar performance o ano todo. Sabe por que existem as férias? Porque é impossível você se manter produtivo, um alto nível de produtividade durante todo o ano. É difícil, a gente tem isso no trabalho, tem um período que tem que tirar férias ou fazer algo mais leve, porque se você sempre ficar colocando cada vez mais sobrecarga no seu corpo, não dando esse tempo de descanso, você vai quebrar. Então, é impossível treinar forte todos os dias. Mas o blogueiro lá que eu vejo, ele tá treinando forte sempre. Ele só posta o treino que ele quer. Então, não se baseia pelas outras pessoas. Se baseia pelaquela sua planilha, pelo aquilo que você está seguindo. Inclusive, se você quiser a minha orientação pessoal para montar o seu plano de treinamento, clique no primeiro link da descrição e venha ser pró. Uma metodologia que eu tenho que é baseada na performance, responsabilidade e organização para que você atinja os seus resultados. Então, lembra sempre disso. Vamos para o quarto. E aí, um outro ponto importante. O seu corpo é um só. Olha só que beleza. Talvez você nunca tenha se reparado, mas o mesmo corpo que você usa para correr é o corpo que você usa para viver. Então, não tem como tu se cobrar performance na corrida se você está passando por um estresse em outro lugar da sua vida. Se você está cuidando de um filho que está mal, se você está cuidando dos seus pais que estão doentes, se você está doente, se você está passando por um momento muito estressante no trabalho, se você está passando por brigas no casamento, por momentos difíceis, tem como você se cobrar performance na corrida, porque o mesmo corpo que está estressado lá, tendo que cuidar do filho que está doente, tendo que entregar coisa do trabalho, porque uma, 2, 3 semanas, um mês que você tem uma demanda muito alta no trabalho, de um projeto que você precisa entregar, e aí você está se cobrando performance na corrida nesse mesmo momento. Não dá. Lembra da regra 4? Que o nosso corpo ele tolera uma certa quantidade de estresse só?
Se você coloca estresse, mesmo que não seja o estresse da corrida, o seu corpo sente, porque é o mesmo corpo. Então, se tu estiver passando por esse momento difícil, seja gentil com você mesmo e não se cobre tanto nesses momentos, ou não se cobre em relação à corrida, ou não se cobre em relação às outras atividades da sua vida. É, por exemplo, o que eu falo. Meus alunos querem fazer uma maratona. O que eu respondo para eles? Olha, tu vai precisar de 3 meses onde você vai estar mais cansado, você vai precisar avisar em casa que no final de semana tu vai ter que dedicar 2, 3, 4 horas para fazer o treino longo, para conseguir recuperar, você vai precisar estar dormindo bem, porque o ciclo de maratona é mais exaustivo, você vai precisar estar comendo bem, então vai ter que e talvez investir um pouco mais de dinheiro para comprar alimentos melhores, dependendo da qualidade da tua dieta, talvez tu já tenha isso. Então, tu precisa ajustar todas essas outras coisas. Agora imagina se você resolve fazer uma maratona e resolve ter uma demanda muito grande no trabalho ao mesmo tempo. Vou expandir minha empresa ao mesmo tempo que você faz uma maratona. É difícil porque essas duas coisas vão estar conflitantes, é o mesmo corpo e alguma das duas não vai ficar tão bem. Ou vai estourar alguma coisa na corrida, porque você vai estar dormindo menos e aí não vai conseguir render, ou a sua expansão no trabalho não vai render. E é claro que existem imprevistos, como seu filho pode ficar doente, você pode ter um problema familiar nesse meio tempo de um ciclo de maratona, só que nesse momento então tu tem que ser gentil e não pode se cobrar, porque essas coisas, um corpo é uma coisa só. Então a gente interpreta, o corpo interpreta estresse como uma coisa só, independente da origem que ele vem. E o treinamento é um estresse, é claro que é um estresse benéfico, mas ele ainda assim tem resultados e impacto no seu corpo. A gente vai para a quinta, que é aprender a lidar com a frustração. Poucas corridas, provas de corrida e treinos vão ser realmente ótimos, que tu vai terminar com aquela sensação de maestria, que o treino vai ter sido o suprassumo da performance. A maioria será ok, vai ser na média, vai ser dentro ali do integrado, e alguns vão ser ruins. Tá? Não tem como ficar pensando que, meu Deus, todo treino vai ser melhor, eu vou estar muito bem, e todo treino é RP, e toda prova que eu corro é RP, e sempre vai vir isso. Não. A nossa vida ela não é assim. Não é todos os dias que tu tá bem, não é todos os dias que tu consegue dormir bem, não é todos os dias que tu consegue comer bem, e naturalmente não é todos os dias que tu vai conseguir treinar bem ou ter o seu melhor desempenho. Nesse meio tempo que você está aí treinando, pode acontecer lesões, a diminuição da frequência de treinos por conta das demandas da vida, igual eu expliquei no tópico anterior, passar por períodos de platô, de evolução, e isso é absolutamente normal, é a vida acontecendo. Então você precisa aprender a lidar com os percalços do caminho. Sua saúde física e mental agradecem. Então, basicamente, desenvolver a tua inteligência emocional para lidar com a frustração, lidar com os momentos ruins. E nós estamos numa geração, se você é um pouco mais velho, talvez você não tenha passado, mas se você for na minha geração ou geração próxima, a gente é uma geração que não sabe lidar com os problemas emocionais. A gente não sabe lidar com frustração. A gente foi ensinado que as coisas elas viriam fáceis, que era só a gente se manter, que as coisas vinham. A gente está no momento muito oportuno da história humana, onde você vem e se compara com outras pessoas constantemente, e tem pessoas alcançando um monte de coisa e você não consegue, ou a gente é ensinado que todo mundo deveria ganhar, quando não é assim. Então, lidar com a frustração, desenvolver a inteligência emocional para lidar com seus sentimentos é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela sua corrida e pela sua vida. E cada vez mais lidar com sintomas de ansiedade, de estresse, são coisas que estão sendo trabalhadas e estão sendo mais evidentes agora na mídia. Então, se você aprender a lidar com isso, entender isso, vai ser muito bom. E aí a gente entra no sexto e último ponto, que é ter paciência. Mais uma vez, eu falei, a nossa sociedade, ela nos deixa cada vez mais fracos, por isso que você precisa fazer o fortalecimento. E, Nestor, a culpa é da sociedade. É só o período da vida, tu tem que fazer as coisas para evitar isso. Ela faz a gente se comparar constantemente com os outros, e nessa comparação constante com os outros, com as pessoas alcançando um monte de coisa, às vezes tu vai ver, nossa, eu tenho 30 anos e alguém com 20 já conquistou muito mais do que eu conquistei. Aí tu não sabe da história, como essa pessoa conquistou, mas então leva esse sentimento de frustração, leva a gente a se sentir comparação, a ter frustrado, a querer aumentar muito mais o esforço durante a corrida para atingir o resultado daquela pessoa, quando na verdade não é isso. Por quê? Porque a corrida ela necessita de paciência. A corrida é justa, tá? Ela te devolve exatamente aquilo que tu dá para ela. Então,
Quanto mais você treinar, mais você vai melhorar. É impossível, sempre que as pessoas treinam, elas melhoram. Se tu quer melhorar na corrida, tu precisa treinar. Só que o seu corpo ele precisa de um certo tempo para assimilar essa carga de treino e transformar isso em performance. Se tu aumentar muito rápido, lembra que não tem como treinar forte todos os dias? Vai dar problema. E aí muitas vezes o atalho que tu queria chegar num caminho mais rápido vai ser mais longo. Por quê? Porque nesse meio tempo tu se lesiona. E quando tu se lesiona, além de você não estar conseguindo treinar para aumentar a sua performance, você vai estar piorando a sua performance, porque não vai estar conseguindo treinar. Então, ter a paciência para entender os ciclos onde tu precisa colocar mais carga, os ciclos que tu precisa reduzir, os ciclos que às vezes só tu manter a consistência nos treinos, nem precisa estar fazendo treinos mirabolantes, fazendo aquela tua rodagem leve, fazendo um treino longo, fazendo um treino intervaladinho ali mais ou menos, tu já consegue manter, vai trabalhando teu corpo, deixando ele assimilar a carga para que você consiga o resultado lá na frente. Então tenha paciência com a corrida, porque a corrida ela é justa. Se você continuar se mantendo treinando, você vai atingir os seus resultados. Então, espero que essas 6 lições tenham te ajudado a entender um pouco mais a minha visão sobre a corrida, e se você aprender isso, eu já cometi alguns desses erros, e acredite, você vai evoluir mais rápido do que tentar apressar as coisas ou ficar nesse limbo aí, se comparando e se frustrando e não entendendo por que isso acontece. Se tu gostou, deixa o like, se inscreve no canal, estamos rumo aos 1000 inscritos e o que baixa a pace é o treino. Valeu!